Shalom, queridos alunos do Instituto Parresia, do curso de Doutrina Social da Igreja Católica. Eu me chamo Maria Valentim e na aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema do terceiro setor. Bem, vamos começar esta aula de hoje fazendo a citação de um número da encíclica Centésimos Anos, no número 49. Vocês podem pegar aí na internet e encontramos. Abro aspas, diz assim: a Igreja, fiel ao mandamento de Cristo, seu fundador, sempre esteve presente com as suas obras para oferecer ao homem carente um auxílio material que não o humilhe e não o reduza a ser apenas um objeto de assistência, mas o ajude a sair da sua precária condição, promovendo a dignidade da pessoa. Com profunda gratidão a Deus, deve-se registrar que a caridade operativa nunca faltou na Igreja, verificando-se até um variado e reconfortante incremento hoje. A propósito, merece especial menção o fenômeno do voluntariado, que a Igreja favorece e promove, apelando à colaboração de todos para sustentá-lo e encorajá-lo nas suas iniciativas. Fecho aspas. Então, hoje nós vamos falar do terceiro setor, do voluntariado e das organizações sem fins lucrativos. Gostaria de relembrar você, nosso aluno, que nós vamos tratando desses temas do magistério social da Igreja sempre através da ótica, através das chaves de leitura dos valores da doutrina social e também dos princípios não negociáveis. Neste tema aqui, no caso do terceiro setor, nós vamos sair tratando do voluntariado e até mesmo aqui nessa citação que eu li para vocês, essa caridade operativa, nós vamos vendo como a caridade, esse valor máximo da doutrina, do amor, da doutrina social, porque é baseada em Jesus, que é caridade encarnada, Deus conosco. Vamos aí vendo que a caridade, e aí vamos ver na caridade da igreja, nós vamos vendo aí na história, já falamos sobre isso, este motor da história, como diz o Bento XVI, a caridade, ela é operativa. Ela faz com que nós saiamos de nós mesmos e possamos ir ao encontro do outro. A Fratelli Tutti, o último documento do Magistério Social da Igreja, vai falando aí do bom samaritano e vai traduzindo essa parábola do bom samaritano através também das ações de uma boa política que leva o homem ao encontro do outro, que leva o homem a essa caridade operativa que produz o bem comum. A boa política, ela vai levando o homem a essa visão. O Estado, ele não deve ser mais do que isso, esse lugar que promove, que acolhe essa caridade em óperas. Mas nós vamos vendo aí, falando especificamente do nosso tema de hoje, que esse tema está relacionado com a solidariedade, está relacionado com a subsidiariedade, com a caridade, como já falei. Bem, vamos definir o que é o terceiro setor, as organizações não lucrativas, para que a gente possa aprofundar este tema e que ele possa fazer parte do nosso da nossa depósito da doutrina social, que a gente possa fazer um conteúdo cada vez mais forte e profundo da doutrina social. Pois bem, o que são organizações sem fins lucrativos? As organizações sem fins lucrativos, também chamadas de terceiro setor, sociedade civil, privados ou sociais ou órgãos intermediários, são entidades há muitos anos estabelecidas em todo o mundo, com diferentes formas jurídicas e regulatórias, para realizar exclusiva ou predominantemente atividades sociais de interesses gerais sem lucros, São as organizações no profits, ou seja, que não buscam lucro. Existem as organizações pro-profits, que são as empresas, que são baseadas na obtenção dos lucros, Dentro desse contexto das organizações sem fins lucrativos, o no-profits, nós vamos vendo diversas tipologias, São associações, fundações, comitês, organizações de voluntariados, organizações até mesmo de cooperação internacional, organizações de promoção social, empresas cooperativas sociais, organizações não governamentais, órgãos eclesiásticos da igreja e outras organizações que sempre
são caracterizadas por não terem um fim lucrativo, né? Ou seja, que não estão interessadas ou que seja o seu primeiro objetivo o lucro, né? Elas são muitas vezes, né, entidades heterogêneas no ponto de vista do seu tamanho, né? Existem pequenas organizações sem fins lucrativos, existem grandes organizações sem fins lucrativos, né? Se caracterizam muito fortemente pela presença de voluntários, ou seja, pessoas que não são assalariadas. Muitos de nós que estamos aqui no nosso curso de doutrina social fazemos parte deste tipo de associações, né, entidades. Elas também são baseadas, né, através da sobrevivência, da manutenção, através das doações, né, seja em dinheiro, seja no serviço, no voluntariado, seja através de descontos fiscais, né? Por exemplo, na Itália, aqui na Alemanha, quando você faz uma doação, por exemplo, à Igreja Católica, você tem um desconto na sua imposto de renda. Então, muitas dessas organizações vão sobrevivendo, né, através desse tipologia de ajuda que vai fazendo com que elas se mantenham e que elas não tenham uma finalidade lucrativa, ou seja, que elas sejam no profits. Mas qual é a importância dessas organizações sem fins lucrativos para a sociedade, para a economia e para a igreja, né? E aí nós vamos vendo que nós vamos tocando, né, a questão da subsidiariedade. Muitas dessas organizações, elas são anteriores, né? Elas devem ser anteriores ao Estado. Elas existem anteriormente ao Estado, né? Essas organizações, na sociedade atual, elas podem ser identificadas, né, através das necessidades relacionais, as quais o mercado e o Estado são capazes de responder, produzindo bens relacionais. Essas organizações, por exemplo, vamos vendo aí organizações que ajudam jovens com dependência, né, às drogas. Elas vão desenvolvendo como posso dizer, essas relações, e dentro dessas relações elas vão produzindo, né, uma economia diferente, né, que o Papa Francisco fala muito hoje, né, de uma nova economia, de uma economia ética, da qual não seja baseada somente no lucro, mas nas relações. E essas organizações, elas são capazes, né, de produzir esses bens relacionais, também chamados de bens sociais primários ou meritórios, né, ou como também se chama de capital social, entendido como conjuntos de valores, estilos de vidas, regras de comportamentos que orientam as escolhas individuais em direções consistentes com a promoção do bem comum da sociedade, ou em qualquer caso do grupo social, né, no qual ele trabalha. Por exemplo, né, ele vai trazer o bem comum desses jovens que estão nas ruas. Quantas associações de voluntariados tratam, né? Quantas associações de voluntariados também vão tratando aí, por exemplo, a Caritas, né, da igreja, que trabalha com distribuição de alimentos, que trabalha, por exemplo, meu marido trabalha na ajuda à igreja que sofre e que trabalha aí com as situações de guerra, né, ajudando a igreja que sofre na Ucrânia, ajudando a igreja que sofre, por exemplo, na época do terremoto do Haiti, caracterizada exatamente por esses bens relacionais, ao mesmo tempo por essa dinâmica, porque essas organizações, muitas vezes, elas fazem o papel que o Estado não consegue fazer. As organizações sem fins lucrativos também representam um importante ator de participação, e aí a gente vai tocar em um outro ponto caro para a doutrina social, mas caro também para a nossa vida em sociedade, a participação dos cidadãos dentro da sociedade civil, através de uma cidadania ativa que vai movimentar a democracia, né? A democracia é o governo do povo, né? No qual o povo ele participa. Muitos deles, né, muitas dessas organizações sem fins lucrativos, também elas vão se caracterizando por este empenho ao voluntariado, como já falei, na Centésimos Anos, número 49, vai falar sobre isso, né? O qual a igreja, né, ela é muito atenta e ela estimula, né, esse terceiro setor
para que esse terceiro setor possa, né, vir ao auxílio da sociedade civil, principalmente aonde o Estado ele não consegue alcançar. Ele vai falar, né, na Cristo Fidelis Lives, ele vai dizer uma importante expressão de apostolado também, este voluntariado. E vai falar também, nós vamos ler na mensagem do Dia Mundial da Paz do dia de 1999, uma nova cultura, essas organizações sem fins lucrativos, né, o voluntariado, o terceiro setor, ele vai promovendo uma nova cultura da solidariedade a nível internacional. Nós vamos vendo hoje a existência, por exemplo, né, da Ajuda à Igreja que Sofre, que é uma instituição da igreja a nível mundial, internacional, que vai movimentando essa solidariedade da igreja com aqueles que sofrem. As organizações, elas sem fins lucrativos, elas também foram reconhecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos no ano de 1948, que estabelece no artigo 20 o direito de cada pessoa à liberdade de reunião e associação pacíficas. Um direito que para o Papa, né, João 23, diz como fundamental para assegurar, e aí vamos ler na Pax em Terra, no número 11, assegurar à pessoa humana uma esfera suficiente de liberdade e responsabilidade, né? Então, essas organizações, elas vão movimentando a participação, elas vão movimentando a subsidiariedade cristã, mas também a subsidiariedade, a participação dos homens de boa vontade, e elas vão, né, garantindo uma democracia ativa, uma democracia responsável, uma democracia madura. Falamos muito sobre a democracia. O fenômeno, além disso, essas organizações, elas são chamadas, né, de uma certa maneira, a testemunhar uma ruptura com as estruturas de pecado, porque elas são chamadas a terem, né, uma transparência interna e externa, né, através mesmo da sua contabilidade aberta, que possa ser vista, que possa ser, né, acompanhada, fazendo com que exista um nível de credibilidade e confiança nessas organizações. E assim também, né, isso é importante para a sobrevivência desse tipo de organizações, para que assim também as pessoas possam dar uma confiança e continuarem ajudando a sobrevivência desse setor tão importante na atualidade da sociedade. Esse fenômeno, né, das organizações no profit, das organizações de voluntariado sem fins lucrativos, e que vai gerando até mesmo um fenômeno novo das empresas sociais, também diz respeito, né, a nós. Ela, numerosas atitudes da caridade da igreja, elas só existem porque existem, né, até mesmo hoje, um direito que assegura a permanência e a sobrevivência desse setor na sociedade. Finalmente, sobre a importância de apoiar o mundo sem fins lucrativos e todos os órgãos intermediários, o Papa Francisco, na sua audiência do dia 23 de setembro de 2020, ele diz assim: os líderes da sociedade devem respeitar e promover os níveis intermediários. Aí entramos na subsidiariedade. De fato, é decisiva a contribuição de indivíduos, famílias, associações, empresas, todos os órgãos intermediários e até mesmo das igrejas. Estes revitalizam e fortalecem o corpo social. As organizações sem fins lucrativos ainda e as empresas, elas representam, as empresas sociais, elas representam uma área de estudo sempre mais, né, de interesse do magistério social. Por quê? Porque essas organizações, elas implementam, né, um novo sistema assistencial mais diferenciado, capaz de enfrentar um conjunto complexo de necessidades sociais por meio de uma participação mais ampla e qualificada dos cidadãos, né? Porque, evidentemente, por exemplo, quando nós vamos falar de corpos intermediários como a família,
que muitas vezes socorrem outras pessoas através da sua caridade, mas não é como posso dizer assim, um socorro, não é uma prática da caridade metodologicamente organizada. Quando nós vamos falar das empresas non-profits, né, do terceiro setor do voluntariado, por que é interessante esse tema para a doutrina social? Por quê? Porque ela é uma realidade organizada, né? Ou seja, uma participação organizada dos cidadãos em sociedade que não visam, né, o lucro, mas que visam exatamente, né, a operatividade da caridade. Isso é super interessante para a doutrina social e super interessante para nós que estamos, né, neste trabalho. Então, nós podemos assim refletir que a missão de nós católicos, muitos de nós engajados no terceiro setor, é uma lógica de propagar, né, a gratuidade, né, o tema da gratuidade e uma ética do bem comum. Por isso também que esse tema é importante para nós. Por quê? Porque nós vamos sair aí dessa dinâmica, né, do poder, do possuir, né, do lucro, que em si mesmo, se for levado por uma ética, mantém a economia, não é mal, né? Mas também essa realidade, né, que é uma realidade que é da gratuidade, né, e essa ética do bem comum vão fazendo com que a sociedade civil ela possa ir em ajuda dos mais pobres, né, daqueles que são colocados de lado da economia, dos sistemas econômicos que muitas vezes não prezam a ética e não prezam a gratuidade. Caso contrário, se nós não nos interessarmos e não deixarmos prevalecer essas duas realidades, né, das pessoas, dos nós católicos engajados, nós vamos permitir com que essas realidades elas comecem a desaparecer. E elas são muito importantes para a manutenção e para a sobrevivência de muitos de nossos irmãos em sociedade. Então, a contribuição mais significativa que o voluntariado pode dar e as organizações, né, do terceiro setor eles podem dar à sociedade atual é acelerar a transição da dávida, do dom, né, da gratuidade como um ato privado realizado em relacionamentos de curto alcance para, né, ou seja, para uma dinâmica, né, que nos leva a um ato público que intervém em relacionamentos mais amplos, ou seja, que intervém na sociedade como um todo. Então, é muito importante nós que trabalhamos nessas realidades do terceiro setor, nas organizações non-profit, nós que estamos aí nessa linha, né, da doutrina social da Igreja Católica, e nós vamos vendo do Papa Bento XVI que vai falando, né, dessa ética, né, das empresas sociais. Nós vamos aí vendo esta linha que vai fazendo com que nós não deixemos essas realidades desaparecerem, mas não, que nós possamos continuarmos alimentando e fomentando essa caridade participativa, né? Essa caridade operante que nos dá uma participação na sociedade e dinamiza, né, os processos democráticos. O voluntariado autêntico, afirmando a primazia, né, da gratuidade, do dom, da caridade, da relação, né, vai fazendo com que nasça uma comunidade baseada, né, na caridade. Aí nós vamos vendo, vai fazer com que nós possamos ter uma sociedade mais fraterna, né? E aí o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele vai tratando muito sobre isso, né? Ele vai falando que nós somos chamados a ser irmãos, já falamos da Fratelli Tutti em um outro momento, em uma outra aula aqui, vai falando dessa boa política, vai falando desse bom samaritano, né? Vai falando do Estado que deve ser como esse bom samaritano que socorre, que paga, né? Que vai ao encontro, que se relaciona, que pega essa pessoa e que leva para um local e que paga e que retorna, né? Isso é muito uma dinâmica do voluntariado, das organizações sem fins lucrativos, né? Então, a gratuidade, essa gratuidade, ela vai construindo a fraternidade.
E o Papa, também o Papa Francisco, na Laudato Si, ele vai falando, né, dessa casa comum, que nós vivemos nessa casa comum, que é o mundo que o Senhor nos deu. E vamos ver na pandemia como muitas dessas associações, e aí até mesmo assim, falando de um projeto muito interessante da comunidade Shalom, que é Amigo dos Pobres, que nasceu durante esse tempo da pandemia, no qual muitos missionários da comunidade, muitos voluntários foram ao encontro dos moradores de rua, que estavam, completamente, não tinham uma casa para viver, o lockdown, o isolamento, e foram, ao encontro dessas pessoas. E como um grande número de pessoas foram tocados, foram beneficiados através desse projeto, não estou querendo fazer propaganda da comunidade, mas estou dando só um exemplo, como isso é determinante para muitas pessoas que estavam, aquém da sociedade. Então, essas realidades, essas dinâmicas, e aí nós vamos vendo várias realidades que nós conhecemos, Madre Teresa de Calcutá, vamos vendo aí os salesianos, vamos vendo aí tantas realidades dentro da nossa igreja que vão movimentando e que vão socorrendo as pessoas, os indivíduos da sociedade em tempos de pandemia. Todos estamos em uma casa comum. E essas realidades não profit vai também cuidando, existem muitas organizações que vão cuidando da natureza, do criado. Pois bem, então, a lógica dessa gratuidade, dessa caridade operante, baseia-se na circunstância de que o vínculo substitui o bem, que é o mais importante, ou seja, a caridade operante, o vínculo para nós que trabalhamos no terceiro setor, nas organizações, eles são mais importantes, ou seja, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, elas são mais importantes do que o lucro, do que o profit. E o Bento XVI, na Deus Caritas Estes, no número 34, ele diz: a íntima participação pessoal na necessidade e no sofrimento do outro torna-se assim uma participação nele mesmo, para que o dom não humilhe o outro. Deve dar-lhe não apenas algo de meu, mas eu mesmo. Devo estar presente no dom como pessoa. Então, as organizações no-profits, as organizações do terceiro setor, voluntariado, nada mais é do que sermos bons samaritanos. E sendo bons samaritanos, nós vamos trazer à sociedade na qual nós estamos inseridos uma caridade operante que vai promover novas relações sociais, que vai promover participação, que vai assegurar subsidiariedade e que vai incrementar o Estado, as políticas públicas, no sentido que vai dar mais possibilidades de assistência às pessoas, como também vai dar uma dinamicidade na democracia, na polis e na vida em sociedade. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Shalom.